Conheci hoje, já experimentei do café e é uma delícia. Deus abençoe grandemente vocês. Vou repetir uma parte do texto que foi lido hoje, desde quando foi colocado a mim o tema. Deus deu no meu coração esse tema, e é um tema que Deus vem trazido, ao povo de Deus, e muitas vezes na palavra de Deus, mas especificamente esse texto que está em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo, escreve à igreja de Efésio. Nós vamos ver aqui um pouquinho que Deus fala em outros pontos na palavra, esse texto que é colocado a essa conferência missionária, despertai. Muitas vezes no caminho do povo de Deus, o povo começou a esquecer um pouco as obrigações, e Deus sempre usa um ou outro homem de Deus e na palavra para lembrar a igreja e o povo dele que caminha sobre essa terra. Uma referência muito importante, e fala: despertai. E hoje venho, através que Deus colocou no meu coração, falar um pouco sobre esse tema. Está escrito assim a palavra de Deus: pelo que ele diz, despertai, ó tu que dormes, elevante dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Também nessa referência esclarecerá. Pode sentar, muito obrigado. Quero agradecer muito essa oportunidade. Mas antes de entrar nesse texto, gostaria de me apresentar um pouco. Sou pastor desde 2010, sou do Ministério Fama. Meu pastor que me separou ao pastoreio, o bispo Abigail, em Goiânia, Ministério Fama. E em 2014, eu e minha esposa tínhamos uma vida em Goiânia. Eu era piloto de avião, minha esposa concursada do governo, e Deus viu em nós graça e pediu para que o nosso pastor nos separasse para o ministério. Nós ouvimos a chamada, aceitamos, e em 2014 fomos enviados à Espanha. A Espanha é um país do continente europeu que já foi berço do Evangelho, porque começou em Jerusalém, quando foi ordenado espalhar sobre os confins da terra, foram parar na Europa. Grande parte da Europa sentiu o avivamento num período. Espanha, Portugal, quem sabe tem um português aqui, Cadê? Deus abençoe. Pode ser testigo, vou falar aqui hoje, testemunho, vou falar aqui hoje. Espanha e Portugal nunca foi alcançado pelo avivamento. Sempre teve impedimentos. Lógico, teve pequenos avivamentos isolados, mas nunca teve o impacto do derramar do Espírito Santo sobre aquele país. Então, quando nós fomos à Espanha, vimos ali uma grande dificuldade de levar o Evangelho. Não por falta de conhecimento. O povo ali conhece, estuda muito, conhece a palavra, conhece a Bíblia, mas não crê. Mas hoje eu não vou entrar nesse tema. Esse tema eu vou um pouco mais adiante. Então o povo não crê, não tem uma dureza de coração, mas não tem um reconhecimento de realmente quem é Jesus. Então nós passamos ali já desde 2014, nós fazemos a obra de Deus aqui naquele lugar. Deus tem nos surpreendido. Até eu chegar naquele país, não conhecia o que é realmente ser dependente de Deus. Quando nós estamos no nosso país fazendo missão, sempre tem um lugar para buscar algo. Seja uma palavra amiga, um abraço amigo, uma palavra de conhecimento. Mas quando você está sendo missionário em uma terra, poucos conhecem realmente o que é ser missionário transcultural. Não basta nós falar com Jesus, temos que compreender a cultura. Não basta nós conhecermos Jesus, temos que conhecer a língua, temos que conhecer o porquê, temos que conhecer o que Deus age de uma maneira diferente em cada país. Se nós olharmos a palavra nos ensina
Aí principados, em cada lugar esse principado é diferente. Então Satanás tem sua maneira diferente também de lutar contra o povo de Deus, ou resistir contra o povo de Deus. Então essa referência, quando foi me apresentada essa referência, isso quando eu vou dar uma travadinha, porque o espanhol vem na cabeça e ainda dá uma controlada. Foi me colocado, Deus me alegrou muito o coração, porque despertar é o que o povo de Deus, não fala essa igreja, fala todo o povo de Deus tem que recordar as nossas obrigações. Jesus, quando subiu ao céu, depois do arrebatamento, depois de passar 40 dias no meio do povo, Jesus deixou bem claro o ide. O ide não foi um convite, ide foi uma ordenança. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vou deter um pouco no dia de hoje no tema que está referenciado nesse capítulo, exclusivamente nesse versículo. Mas antes eu gostaria de contar a história de Efésios. Efésios é um livro escrito não para pessoas que não conheciam a palavra. Efésios, Romanos, foi um livro escrito, um texto escrito ao povo que conhecia Jesus. Não foi escrito para um povo que não conhecia, não foi um texto evangelístico, foi um texto de orientação, foi um texto de aprofundar o conhecimento, foi um texto que vai trazer um despertar, um texto para trazer uma correção. Então Efésios, a base do livro de Efésios, é para a igreja de Efésios, para aqueles que já sentiram o presente do Espírito Santo, para aqueles que já tinham aceitado Jesus Cristo, para aqueles que faziam a obra de Deus, para o povo que escutava a voz do Senhor dentro do templo. Se nós lermos Efésios, vamos entender a história. Provavelmente Efésios foi escrito quando Paulo estava preso em Roma, mais ou menos de 60 a 62 depois de Cristo. Então Paulo, com veemência, ele estava sendo perseguido e escrevia à igreja de Efésios a base do que eles estavam necessitando escutar. No capítulo 1, Paulo deixa claro que Deus enviou Jesus para salvar a todos, não somente a gentios, não somente aos gregos, para todos. O primeiro capítulo de Efésios deixa bem claro: Jesus morreu na cruz não para um povo, mas para toda a humanidade. Ele deixa claro e traz esse alerta à igreja de Efésios, porque a igreja de Efésios estava com dificuldade, porque a igreja de Efésios, parte dela era gentios, eram pessoas que não eram judeus, que foram alcançados pela graça, mas a grande parte da igreja de Efésios eram judeus, que tinham aceitado, tinham rendidos aos pés de Jesus e tinham aceitado Jesus Cristo, mas tinha ainda alguns costumes judaicos, alguns costumes da antiga lei. Então tinha algumas divisões, e Paulo deixa bem claro: Jesus já veio sobre essa terra, e toda a graça foi derramada sobre essa terra, através do sangue permanente dele, não para uma nação, mas para todos que se renderam debaixo dos seus pés. Glória a Deus. No capítulo 2, Paulo recorda à igreja que eram os escravos, de Satanás, eram os escravos do pecado. Mas também no capítulo 2 ele deixa bem claro que através da graça nós escolhemos ser servos. Há uma grande diferença de ser escravos por obrigação ou servos por amor. E aqui deixa claro no capítulo 2: vocês, nós somos servos, porque escolhemos servir. E faz essa referência para que o povo entenda que a escolha foi individual de cada um, servir a Jesus, não porque nós merecíamos, mas porque a graça foi derramada de tal maneira que nós sentimos amor, porque Ele nos amou primeiro. No capítulo 3, Paulo reafirma sua vocação de apóstolo. Paulo sempre tinha que fazer essa afirmação, porque muitos não criam que realmente ele tinha se rendido a Jesus Cristo de uma maneira distinta. Se nós olharmos em Coríntios, também faz essa afirmação: eu sou apóstolo, mas em Efésios deixa claro: eu sou apóstolo dos gentios, porque Jesus tinha chamado ele para isso, para ser a diferença no meio dos gentios. Primeiro ele chamou Pedro, mas Pedro tinha dificuldade de deixar algumas coisas, mas aí Jesus chama
a Paulo. E Paulo começou a trabalhar de uma maneira distinta, diferente no meio dos gentios. E marcou a história. Se nós lemos a maioria dos textos do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Um homem um homem que conhecia a lei de ponta a ponta, de vírgula a vírgula. Mas ele reconheceu Jesus de uma maneira diferenciada. Mas nós vamos ver que a vida de Paulo não foi fácil. Paulo reconheceu Jesus, ficou 3 anos estudando, 3 anos buscando, 3 anos debaixo das mãos do Senhor, para depois se apresentar diante dos apóstolos. E assim mesmo, rejeitado pelos apóstolos, foi enviado para a sua terra durante 10 anos, para mostrar que ele era diferente, para mostrar que ele realmente tinha se convertido na presença do Senhor. Aí para voltar novamente perante os apóstolos e ser enviado para fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver que Paulo, que ele traz aqui hoje, nesse texto de Efésios, ele fala com veemência, ele fala com conhecimento, e fala porque via a necessidade da igreja de Efésios. Se nós vemos os textos bíblicos, vamos ver que desde Ezequiel, Deus vê a necessidade de despertar o povo. Se nós vemos Ezequiel 37, Ezequiel está no meio do Vale dos Ossos Secos, que todos conhecem esse texto, e Deus deixa claro a ele, para que ele profetize. Mostrou que ele tinha poder para fazer os milagres através do nome de Deus, mas tinha que profetizar, declarar, para que o povo despertasse. Se nós vemos mais um pouco a história, 10 capítulos depois, o mesmo homem que foi profeta no meio do Vale dos Ossos Secos, vão ver que ele é profeta também, para ver o que Deus queria sobre Jerusalém, para que Jerusalém entrasse mais nas águas do Espírito Santo do Senhor. Então Deus vem marcando o seu povo através do despertar. E hoje Deus nos traz essa recordação, glória a Deus, para que nós despertarmos na presença do Senhor pelo que vem. Se nós vemos essa nação, não somente essa nação, esse continente, não somente esse continente, aos outros continentes, nós vamos ver que tudo está se quedando diferente. Não é mais fácil como antigamente. Mas nós vivemos, vocês vivem no Brasil, hoje eu estou na Espanha, e cada país tem suas dificuldades. Irmãos, é maravilhoso e muito maravilhoso quando a gente vem aqui, quando eu e minha esposa vem visitar esse país como missionários. Nós podemos cultuar o Senhor com as portas abertas, podemos cultuar o Senhor com o som um pouquinho mais alto, podemos sair à praça pública pregando a palavra. Aí é diferente. Nós temos que entender que despertar em cada lugar é de uma maneira diferente. E o Brasil necessita novamente nos despertar, porque o Brasil é a marca de um avivamento diferente. E eu estou numa igreja chamada Assembleia de Deus. É uma igreja que trouxe avivamento pentecostal sobre esse país. Mas se nós vemos a história do movimento pentecostal, começou nos Estados Unidos, através de europeus que visitaram os Estados Unidos e vieram para o Brasil. E precisa fazer isso de volta. Tem que despertar de missionários para fazer esse trajeto de volta, porque o continente europeu não conhece mais esse meio pentecostal. Deus tem preparado um povo diferente, e esse povo está aqui. Um povo que tem em suas mãos poder e autoridade, mas principalmente em seu coração alegria diferenciada do poder de Deus. Mas tem que haver um despertar. Não somente nos congressos que nós fazemos, não somente nas festividades que nós fazemos. Eu tenho o costume de falar que um verdadeiro evangelista, quando eu falo não de cargo, não falo de ministro, eu falo evangelista de raiz, do ID que Jesus enviou. Esse evangelista que tem que ser gerado em nosso coração, todos nós, ele não pode fazer o evangelho, levar o evangelho, ou fazer o evangelismo, simplesmente quando tem uma convocação. Esse é um costume, esse é uma prática.
Nós não podemos perder um segundo sobre essa terra, porque o relógio está se adiantando, como estava o relógio chegando ao final do culto. Está se adiantando cada minuto. O relógio está apressando cada minuto, e nós temos essa oportunidade de cada minuto de nossas vidas fazer a diferença. Mas tem que haver um despertar. No capítulo 4, nesse capítulo, se fala sobre a unidade de Cristo, traz sobre a fé de um só corpo, de um só batismo, de um só Espírito. O capítulo 4 faz essa referência: vocês são um. E a unidade pode vencer todas as coisas. Aleluia. Não estou falando só o nome de Jesus. O nome de Jesus podemos ganhar todas as batalhas, mas a unidade pode trazer crescimento sobre tudo. Vou fazer uma pequena referência: até nas coisas erradas, se tiver unidade, tem um limite, sim, mas cresce. Amém. Onde você viu isso, pastor? Na Bíblia. Torre de Babel. Torre de Babel cresceu, e Deus viu aquele povo assim: esse povo, se continuar com essa unidade, vai conseguir o que eles querem. Aí Jesus, o que Deus fez? Trouxe uma pequena situação ali, porque eles não estavam no caminho certo, mas tinha unidade. Com unidade pode se vencer. Eu vi uns projetos que vocês têm que são maravilhosos, e talvez na cabeça de muitos é difícil concretizar, mas com unidade nada pode segurar. Ainda mais em fazer certo em nome de Jesus, como vocês estão fazendo. No capítulo 4 ainda continua. Nesse texto Paulo traz o tentar sobre o chamado para a obra, traz a repreensão para cortar todos os caminhos como uma nova criatura, e faz uma referência ao capítulo 4 que recorda a igreja: não olha para trás, são uma nova criatura. Recorda quem vocês representam, recorda de quem vocês são embaixadores, recorda o nome de quem nós falamos. E ele traz essa alerta à igreja, para que a igreja recordasse que era uma nova criatura. Aí chegamos no capítulo 5, e que eu vou adiantar um pouco mais, traz a doutrina e a orientação sobre a igreja. Aí traz esse texto: desperta, para que nós entendemos qual é o chamado de cada um de nós. Eu tenho costume falar que cada um de nós tem um propósito nessa terra. Não nasce uma vida sem propósito. Deus tem propósito em tudo e sobre todos. Não há uma alma sem talento. Não há um servo do Senhor sem talento. Não há. Pastor, não há. Qual que é o meu? Aí é a oração. Aí você tem que buscar na oração. Mas eu tenho certeza que você tem. De onde eu vejo isso? Quando Jesus traz a parábola, traz a história que traz 3 pessoas. Vem 3 servos diante do rei, e os 3 servos foi colocar sobre a mão deles, sobre a obrigação deles, pelo menos um talento. Alguns têm mais que outros, mas foi colocado pelo menos um talento. Nós temos que recordar isso. E é urgente. Nós temos que recordar, porque o tempo passa. E estamos vivendo nos dias proféticos. Se nós olhamos em volta de nós, estamos vivendo em tempos proféticos. Dias que Deus está mexendo nas estruturas da terra e da igreja. Nada mais é normal. Lá em Goiás, onde eu nasceu Goiânia, minha esposa também é goiana, minhas 3 filhas, 2 são goianas e a outra nasceu na Espanha, mas também é goiana, porque fala igualzinho nós mesmos. Nós temos que falar que o dia de hoje, o poste, que está fazendo xixi no cachorro, as coisas estão diferentes, invertidas. E de onde sai isso? Ter permissão de Deus para lavar a estrutura dessa terra e da igreja, para que a igreja desperte e comece a fazer o que foi chamado. E eu não falo só essa igreja, eu falo toda a igreja do Senhor, e principalmente a igreja indivíduo, que somos representantes dessa igreja, somos representantes de um corpo. E quando as coisas começam a ficar difíceis, parece que o povo de Deus desperta mais forte, mais ágil, mais empenho.
Se nós vemos todas as vezes que essa situação que está vendo hoje, parece que o povo de Deus aparece com mais força. Mas tem que haver um despertar do nosso como indivíduo. Eu vou fazer uma pergunta, mas não necessita me responder. Quantos de nós convidamos uma pessoa para estar aqui hoje? Quantos de nós convidamos uma pessoa para aceitar Jesus Cristo nesse ano? Quantos de nós abrimos o coração para empenhar sobre uma vida? E persistir sobre uma vida. Eu aceitei Jesus Cristo com 5 anos de idade. 5 anos de idade aceitei Jesus Cristo, depois eu aceitei Jesus Cristo, minha mãe aceitou Jesus Cristo, e depois meus irmãos foram crescendo e aceitaram Jesus Cristo, porque minha avó tinha uma persistência. Guardo a oração da minha avó, mas infelizmente eu desviei dos caminhos do Senhor com 14 anos de idade. E o Senhor sempre trazendo alguém para falar de Jesus para mim e recordar quem era Jesus. Mas eu tinha uma prima que era persistente. Eu tinha uma prima que me chamava todo dia. E quando ela me chamava, tinha dia que eu não queria. Antigamente tinha um pino no telefone, né? Não era no celular. E eu olhava assim, não vou atender hoje não, porque eu não tenho paciência de ver. Mas ela não desistia. Até um dia que eu não aguentei e fui na igreja, voltei à igreja. Naquele dia dele, Jesus mais uma vez me impactou. Ele se apresentou diante de mim e trouxe a alegria do meu coração mais uma vez, renovou minhas forças. E eu voltei de novo aos pés do Senhor. Mas porque ela persistiu. Quando nós desistimos no primeiro não, quando nós desistimos na primeira dificuldade, quando nós desistimos porque uma pessoa falou não, havia um dia na igreja que a gente esquece que todos nós merecemos a salvação, não por merecimento, mas porque a graça foi derramada sobre toda a humanidade. Porque nós mesmos merecemos a salvação, mas foi abrido para todos nós essa oportunidade. Despertai. O Senhor está chamando homens e mulheres a saírem da profunda inércia. O que é inércia? E profunda. Estagnados, só esperando a vida de Jesus, acomodados. Muitas vezes nos colocamos acomodados, e eu venho a vocês hoje não para repreensão, mas para buscar um despertar de verdade. E quando eu estava estudando e buscando essa palavra, Deus falava mais fortemente ao meu coração. E toda palavra que um homem de Deus busca, Deus fala com ele primeiro. Eu estou numa terra que tem que haver despertar, principalmente nós, pastores, obreiros. Estamos numa terra que 2% só dela aceitou Jesus Cristo como Salvador. 2% só dela, menos de 2% na verdade, 1,96. Uma nação que menos de 1 milhão de pessoas se dobraram diante do Senhor Jesus. E eu não estou falando de uma cidade, não estou falando de um estado, estou falando de uma nação. Tem que haver despertar. Temos que sair de uma inércia, do comodismo, da rotina de frieza, deixando tudo para que outros façam, e não recordando que Jesus Cristo deu a nós, a cada um de nós, o ID de pregar a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 5 deixa claro, para que nós nos despertamos e abrimos os nossos olhos espirituais. Aqui ele fala, igreja, acorda, volta a queimar, volta a ouvir, volta a sonhar, volta a guerrear. Guerrear. Há um texto que poucos nós falamos, gostamos de ouvir, porque sentimos como vitória. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando Jesus fala a Pedro, ele deixa bem claro: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E essa pedra fundamental, Jesus faz referência que era Ele. Ele é a pedra fundamental. Contra Ele, as portas do inferno não prevalecem. Mas deixa bem claro: Pedro, tu marcha. Pedro, tu que vai na guerra. Pedro, que tu vai atrás das ovelhas. Pedro, tu que tem que ir atrás dessas ovelhas. A igreja não pode se quedar parada, a igreja tem que estar em marcha. A
A igreja não pode se conformar com não pode se conformar com tristeza, não pode se conformar com quando nós temos resistência. Porque as portas são resistentes, mas não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Em Romanos capítulo, gostei de ler um texto, mais um texto, está assim, Romanos capítulo 13, versículo 11, fala assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já a hora de vós despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio. Cada vez o relógio vai adiantando, cada vez nós temos que despertar. Paulo está falando, como eu repito a vocês, ao mundo, estava falando aqui também em Romanos, à igreja. Esse sono de empatia espiritual, de adormecidos. E muitas vezes esse sono de adormecimento passa porque nós temos decepções com pessoas, com ministérios, com situações, com os não de Jesus. Jesus sempre falou muito não. Eu creio que Jesus já falou mais não na minha vida que sim. Porque muitas vezes olhamos com os olhos físicos, mas ele olha com os olhos já espirituais, que ele é espiritual e já olha adiante. E muitas vezes nós desanimamos porque ouvimos o não do Senhor e não reconhecemos que Ele está cuidando de nós, do seu não, do seu silêncio. Aleluia! E muitas vezes nós nos separamos porque ouvimos o não. Desperta, porque quando nós ouvimos o não do Senhor, é para que nós começamos a ver as coisas diferentes. Os não de Cristo sempre é para nos orientar, nos fortalecer e trazer a nós fortalecimento, para nós podermos guerrear mais fortes. E o Espírito Santo fala a nós hoje, para nós despertarmos, para ouvir o que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Essa conferência missionária é para trazer uma referência sobre as nossas vidas. Acorda, profeta. Acorda, porque parou de ouvir. Acorda, intercessor, porque deixou de clamar. Acorda, igreja, por ter perdido a compaixão. Acorda. O tempo de treva está ficando cada vez mais forte. Satanás vem cada vez mais forte contra as igrejas, contra o povo de Deus. Mas a luz que fala do Espírito Santo não é para ficar acendida, é para queimar. Não é simplesmente para brilhar, é para queimar. Não é para ficar acendida debaixo de uma mesa, é para estar em cima de um monte. Não é para ficar escondida, mas para brilhar, para queimar, para tirar a escuridão de volta de todos aqueles que brilham. Um dia eu estava vendo um texto de um homem que se referencia como sendo servo de Satanás, e ele falando, ele escrevendo esse texto e deixando bem claro que onde há luz eles não se acertam, porque não tem como que a luz, as trevas abraçar a luz, é impossível. Ele deixa bem claro que onde eles escolhem onde entrar, porque se há luz eles não entram, porque se entrar eles vão sumir. Verdade. Satanás faz a referência, e essa luz somos nós. Essa luz está em nós. É o Espírito Santo em nós. Essa luz está em nós. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala assim: porque todos vós sois filhos de luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O Senhor está procurando vasos para resplandecer sua glória. Somos filhos de luz, somos filhos do dia. Glória a Deus. Tempo de guerra, tempo de glória, tempo de ceifar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Se eu me engano, se eu não estou convocado, Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus fala aos seus discípulos, depois de Jesus ter feito muitos milagres, depois de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ensinado o povo, que é o sermão da montanha,
No capítulo 6, continua ensinando o povo. No capítulo 7, continua ensinando o povo, orientando como o povo poderia fazer, como o povo teria vitória, como o povo podia fugir das mãos de Satanás, como o povo podia vencer as fraquezas, do 5 ao 7. No capítulo 8, no final do capítulo 7, no capítulo 8, começa a fazer milagres. Primeiro ele apresentou a condição, depois ele apresentou as condições de caminhar, depois ele viu e teve compaixão do povo, começou a sanar, a curar o povo. Mas no final do capítulo 9, ele olha aquele povo de uma compaixão tão intensa, porque eles viram ovelhas que não tinham pastor. Aqui são ovelhas que têm pastor. Graças a Deus. Pero aí há uma nação de ovelhas sem pastores. Não porque a obrigação é do pastor. Não, a obrigação é de todos nós. De todos nós ter essa compaixão e apresentar Jesus Cristo. Essa compaixão nós temos que levar no nosso coração. Graças a Deus. E no final do capítulo 9, Jesus deixa bem claro: ore pelo Senhor da seara, porque essa seara é tão imensa e poucos são os ceifeiros. Meu Deus. Por que ele falou isso a eles? Para que ore, porque o dono da seara que tem o poder, o dono da seara que tem a força, mas depois quando ele derrama sobre os ceifeiros, ele tem força para ceifar. Mas tem partido de nós. Isso tem partido de nós. Tem partido de cada um de nós. E eu quero encaminhar para o final, fazer uma referência. Talvez nós, muitas vezes, achamos que somos fracos e não conseguimos vencer. Fechamos o coração quando ouvimos uma palavra mais dura, quando Jesus Cristo nos repreende de uma maneira. Muitas vezes não compreendemos o que tão poderosos somos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanta autoridade que temos em nome de Jesus, tanta autoridade que temos para acabar com as artimanhas de Satanás. Muitas vezes esquecemos disso, ou achamos incapazes de encarar as situações das trevas. A palavra de Deus nos ensina que contra Satanás podemos resistir, lutar, guerrear. Temos que fugir da aparência do mal, temos que fugir do que nos traz das nossas fraquezas, do que já promove, que sabemos que seguimos, vamos cair em nossos erros. Isso temos que fugir, mas Satanás não necessita fugir. E há um texto que faz essa referência muito importante para nós entendermos o poder que temos em nossas mãos, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há a vir sobre vós. Recebeis testemunhos, sereis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Esse é o poder que todos nós temos. Gosto de cada um do seu posicionamento. Mas recebei poder do Espírito Santo e descereis sobre vós. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós temos o batismo do Espírito Santo. Nós buscamos o batismo do Espírito Santo. Nós buscamos essa alegria. Nós oramos, nós buscamos. Mas poder não é colocado, não é apresentado sobre aqueles que não vão usar. Usamos o tempo que tem muita gente servindo sem poder, porque não buscou poder. Estamos no tempo que muita gente tem a gana de servir, mas não para buscar poder, através de oração, através de jejum, através de se dedicar, buscando a presença de Deus. Mas também temos muita gente que tem poder, mas não serve mais. Busca poder, se enche de poder, mas fala não para o pastor, para a liderança, para o chamado de Jesus. Há profetas, há pastores, há evangelistas, há intercessores, cheios de poder, que pararam de usar o poder. E eu não falo sobre esse igreja, eu não conheço ninguém dessa igreja. Eu falo sobre toda a nação evangélica, toda a nação cristã. Muitos de nós guardamos o poder que foi dado. Um dia eu estava na igreja orando, clamando ao Senhor poder, porque somos uma igreja missionária.
Somos a igreja e estamos, como se está no texto, no confins da terra. Saí da minha nação, enviado pelo meu pastor, e aí tem vários outros que foram enviados, talvez não pelo seu pastor, mas pelo Espírito Santo. Nós estamos ali mais de 10 anos, e muitos de nós começamos a conformar e sentimos em casa, sentimos na nossa nação, porque tiramos documento, muitos de nós tiramos a nossa nacionalidade, muitos de nós compramos nossas casas daí, vivemos aí e parece que já somos daí. Esquecemos, porque o que fomos fazer aí? E eu em oração, clamando, chorando na presença de Deus: Senhor, derrama poder sobre a tua igreja, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, desperta a tua igreja. E orando numa vigília, eu faço todo mês, eu faço uma vigília aí. E orando, e eu com aquela alegria imensa no meu coração, o Espírito Santo falava: para quê? Se não usa. E para mim foi como uma tristeza. Senhor, para quê? Desperta, que o poder vai ser usado. Aleluia. O poder vai ser transportado. O poder é para contagiar. O poder é para alcançar pessoas que ainda não conhecem a palavra. O poder é para trazer cura, trazer libertação. O poder é para transformar pessoas, nações, cidades, países. Poder. O poder do Espírito Santo não é para ser guardado, para ser transportado. E aqui nesse texto que eu li a vocês, foi falado um poder a ser derramado sobre aquele povo, para aquele povo começasse a evangelizar primeiro em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Em volta de nós, em nossa casa, nosso trabalho, no colégio, nossos vizinhos. Primeiro em Jerusalém. Desculpa, aqui não fala primeiro, fala em Jerusalém. Porque você pode fazer em Jerusalém, pode fazer em todo lugar. Talvez através, você não pode ir a outro país, mas pode aportar para o país, pode orar para outro país, pode orar para missionários. Aqui também fala em Judeia, Samaria, para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem. Temos isso em nossas mãos. Quando Jesus fala a eles, aqueles que estavam reunidos em volta deles, e derramaria poder para que eles usassem esse poder. Se nós vermos, o Espírito Santo veio sobre eles, porque buscaram, porque queriam, e começaram a se acomodar, porque foi maravilhoso, pastor. Quando o poder veio sobre eles, eles começaram a orar, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ter visões, pessoas começaram a receber de uma maneira que uma pregação, mais de 3.000 pessoas aceitaram, se renderam aos pés do Senhor. Isso era poder, e começaram a ficar por ali. Mas eles tiveram que sair, porque através da perseguição sobre eles, tiveram que sair. E a Judeia, aí a Samaria, e tudo com o fim da terra. Glória a Deus. Aleluia. Mas não precisa da perseguição para fazermos isso. Meu Deus. Precisamos despertar para o chamado que temos em nossas mãos. Não sei como essa palavra alcança seu coração de hoje. Não sei se nessa palavra você fala: pastor, eu faço tudo isso. Não sei se nessa palavra você se sente repreendido ou se sente guardado. Mas te falo que necessitamos trabalhar por esse reino. Recebemos um grande presente, que foi o poder do Espírito Santo. Recebemos um grande presente, que foi a autoridade em nossas mãos, em fazer como Jesus fazia. Onde está isso? Na palavra. Jesus deixa bem claro: um dia eu vou estar lá com meu Pai, vou fazer morada, vou interceder por vosotros, e vocês vão fazer mais que eu, porque eu vou estar aí. Por isso teremos poder. Temos que recordar que é individual a nossa chamada, é individual os nossos talentos, mas para favorecer um corpo. Com a unidade, vencemos. É muito mais fácil vencermos na unidade, vencer sozinho. Um dos nossos líderes fala, tem um dos nossos líderes que fala muito bem: sozinho você pode ir adiante,
mais na unidade, assim, podemos ir muito mais além. Louvado seja Deus. Aleluia. Desperta, igreja. Leve essa conferência missionária como sendo despertar. Eu quero que você faça uma reflexão. Se você lutar por uma alma durante um ano que vem essa igreja não cabe a conferência missionária. Verdade. Se cada um Deus, se 50% que está aqui ganhar uma alma durante um ano, se persistirmos por ganhar uma vida durante um ano, essa igreja não cabe a próxima conferência missionária. O pastor tem que alugar o lugar, o tempo tem que estar pronto. Desperta, essa é a nossa missão. Com permisso, o pastor já me deu antes. Gostaria que a igreja colocasse sobre os pés. E eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Glória, glória a Jesus. O Senhor é Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, glorificamos o seu nome. Aleluia, Jesus. Santo, santo é ti, Senhor. Obrigado. Tudo é para ti, somente tu mereces todo louvor, toda alabança, toda glória. E o poder está de ti, Senhor, para que nós podemos trabalhar em sua obra. Aleluia. Quero fazer um pedido, amada igreja. Não sei o costume de vocês, mas eu senti no meu coração de convidar aqueles que sentiu o chamado do Senhor no dia de hoje. Talvez você sente que podia estar fazendo muito mais. Quero te convidar para estar aqui comigo e orar contigo. Talvez nessa palavra Deus te alertou que aquela alma não aceitou Jesus Cristo ainda porque você não tem a coragem. Hoje Jesus vai te dar a coragem. Vou restaurar você e hoje Jesus vai te dar a coragem. Aleluia. Talvez você guardou a sua fé antes da hora. Não ministra mais, não intercede mais, não prega mais, não demonstra mais Jesus. Talvez você busque poder para falar em línguas e não usa esse poder. Quero orar com você hoje. Todo laço vai ser quebrado. Toda artimanha vai ser quebrada. Aleluia. Toda tristeza vai ser quebrada. Em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que eu quero, que está me inquietando desde metade da palavra para cá. Há pessoas aqui que foi usada muito pelo poder do Senhor. E por não perdoar as ofensas, pararam de fazer. Não volta hoje para casa dessa maneira. Aí um pecado pouco se fala. A palavra de Deus nos ensina: perdoai da maneira que eu perdoo. Assim como eu falava agora, perdoai aqueles que me ofenderam, assim como eu. Perdoai meus pecados, assim como aqueles que me ofenderam. A gente não perdoou pecados, ofensas antigas, e clama hoje por perdão. Tem que ser quebrado isso. Talvez você vá, Senhor, você não fala mais comigo, Pai. Fui usado tantas vezes por cura e hoje eu não sou usado mais. Aleluia, Senhor. Irmão, volta para casa da mesma maneira, não? Aí pelo menos uma pessoa aqui precisa de oração hoje, que guardou sua fé e não veio ainda adiante. E eu não vou insistir, porque isso é individual. Aleluia. Vamos orar? Pode cantar, parece. Baixo que pode cantar. Aleluia. Ainda tem. Vamos orar, pastor? Vamos, pastor, vamos orar. Senhor, meu Deus, servos, Senhor, a ti dou a fé, Pai, e se apresentar diante de ti
Senhor, abrir seu coração. Senhor maravilhoso, Tu sabe a necessidade de cada um, porque Tu, Senhor, é incrível, Tu és soberano, e em Suas mãos está todo o conhecimento, todo o poder, toda a autoridade. Senhor meu Deus, vem quebrar, Senhor, todo laço. Vem quebrar, Senhor, todo laço, Senhor, contra a vida dos Teus servos. Vem quebrar, Senhor, toda artimanha, Senhor, toda tristeza. Vem, Senhor, renovar as forças. Vem restituir, Senhor, toda a autoridade e todo o poder. Vem restituir Teu servo, restituir Sua serva. Vem trazer, Senhor, o agir do Teu Espírito Santo. Vem trazer, Senhor, a força para aquele que não profetizava, Senhor, volta a profetizar. Para aquele que guardou sua fé, Senhor, volta a praticar, Senhor, as Tuas maravilhas. Vem, Senhor, trazer, Senhor, o poder da Tua autoridade através da mensagem. Senhor, vem trazer, Senhor, fortalecimento ao vida do Teu servo. Vem sanar, Senhor, vem curar toda a enfermidade. Vem curar, Senhor, toda a enfermidade de alma, toda a enfermidade do Espírito. Vem trazer fortalecimento ao vida do Teu servo. Renova as Tuas forças. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo. Desperta, Senhor. Traga, Senhor, poder e autoridade sobre a mão dos Teus servos. Como está em Tua palavra, porque cremos, Senhor meu Deus, vem renovar dons, vem renovar dons, dom de cura, toda a palavra, todo discernimento, dom de língua, dom de Senhor, vem de Ti, Senhor. Traga poder, traga autoridade sobre a Tua igreja. Batiza, Senhor, batiza aquele que não é batizado. Vem trazer transbordar de língua daquele, Senhor, que guardou sua fé. Traga, Senhor, do Senhor. Adoramos o Seu nome, glorificamos o Seu nome, porque cremos em Teu poder, cremos em Tua autoridade. Renova, Senhor, renova, Senhor, Tua igreja, desperta a Tua igreja, alerta a Tua igreja, traga, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Faz a chama arder desse povo, começando em meu coração. Aleluia, bendito é o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti por Tua palavra. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Pode render graças ao Senhor. É um convite, é um despertar.